fatores mais críticos neste momento sociopolítico e econômico estão influenciando o seu atual estado emocional? Você, professor, vai reassumir a sua sala de aula. E como está o seu estado emocional diante deste momento vivido? Como o seu estado emocional vem afetando a sua autoestima, segurança e reações ao estresse, às mudanças? Como está a sua capacidade de aprendizado frente a todas estas interferências atuais? Que conceitos você, professor, aprendeu neste capítulo desta crise que o ajudará a motivar ainda mais o seu aluno na volta às aulas? Para obter êxito nesta tarefa, devemos começar com o amor. É o amor que vai nos permitir que a gente ouça os nossos alunos. O que vão dizer os nossos alunos diante de tudo isso que está acontecendo nesta volta às aulas? É o amor que permite com que a gente consiga observar os nossos alunos. Como eles vão expressar as suas emoções deste momento social para você, professor? Será que é por atitude? Será que é pelo comportamento? Será que é de maneira introvertida? Será que é através de palavras? De que o seu aluno vai precisar neste momento de crise? O seu aluno vê este momento como ameaça para o seu bem-estar? E você? Como ajudar os alunos a lidarem com as reações passivo-inseguras? Quais os pontos de vista sobre este momento sociopolítico que você comprou como seu ponto de vista e que você vai compartilhar com seus alunos? O que influenciou a sua opinião sobre este momento? Sou Béldia Cagnoni e estou aqui para te convidar a você participar comigo de alguns encontros onde eu vou trazer algumas reflexões importantes para que nós, professores, possamos pensar nesse retorno às aulas. A gente sabe que algumas pessoas se dividiram no olhar em relação a tudo isso que aconteceu. Algumas pessoas colocam como sendo jogo político, outras pessoas como viés de saúde pública, algumas como crise mundial econômica. Independente do olhar e da concepção de cada pessoa neste momento, todos nós passamos pela crise e vamos viver uma pós-crise. E emoções como medo, ansiedade, estresse, com certeza fez parte dessa atual estrutura de vida que a gente vem passando. E nós sabemos que todo o processo de aprendizagem é bem mais sucedido em pessoas emocionalmente estáveis. Estamos falando de professor e aluno. São dois personagens que estão voltando para a sala de aula e que estão trazendo essas emoções. Muito bem. O importante neste percurso todo é nós olharmos para qual será o nível de comunicação entre professor e aluno. É o nível de comunicação que vai afetar a confiança e a segurança entre os nossos alunos e nós, professores, que vai afetar a motivação dele, aluno, em relação ao próprio estudo. Conteúdos quanto aos disciplinares, aos voltados ao comportamento, principalmente aos voltados à resiliência, enfim, qual deles, professor, você vai ficar mais atento nesse retorno para as aulas? A sua preocupação com conteúdos ou notas será secundário neste processo de aprendizagem do seu aluno? Neste impacto entre conteúdo, escola, crise, vínculo afetivo, neste processo como um todo, será fundamental a compreensão de uma linguagem de amor, um com o outro, de maneira constante, positiva, sem julgamento, sem críticas ou palavras ásperas de afirmação. As necessidades de ambos, tanto do professor quanto dos alunos, poderão ser satisfeitas de maneira harmoniosa e plena? Como construir essa linguagem de amor? Eu vou passar para vocês mais algumas dicas. Começa ganhando. Sim, comece ganhando. A vitória deve ser conquistada antes da batalha iniciar. Vamos
vamos considerar 2 professores. Ambos passam pela mesma crise, ambos têm os mesmos cuidados orientados pela Secretaria Mundial de Saúde. Os 2 têm vida própria, sofrem todo o estresse emocional de confinamento, de medo, de insegurança geral, enfim. De modo geral, os 2 professores foram e são influenciados pelos mesmos fatores inerentes nesta fase. A diferença está em como cada um destes professores reage ao fato. No período de confinamento, um professor se prepara para vencer. No retorno com os alunos, chegará com um único pensamento em foco. Não pensa nas sequelas desta fase. O seu único pensamento é vencer. O segundo professor viveu essas mesmas emoções advindas a partir da fase Covid-19. Ele também pensa e deseja vitória, mas ganhar não é tudo em seu pensamento. Ele considera também a possibilidade de perder-se frente a essa missão de ensinar. Reflete sobre o que vai acontecer com a economia após o confinamento. Afinal, se os alunos estiverem um pouco mais indisciplinados ou desmotivados para aprender, pode ser compreendido pela insegurança, talvez das finanças dos pais, ou porque ele sabe que é difícil ter foco selecionado após inúmeras possibilidades sobre o aumento da miséria econômica após uma crise, ou ainda sem falar no estresse causado pelo confinamento social e todas as intervenções emocionais que teve que suportar ficando preso em sua própria casa. Este professor também está bem preparado para o retorno das aulas, mas acredita que se não vencer nesta fase, terá uma boa desculpa para isso. Ele já se deu permissão para perder. Não será culpa dele caso seu olhar para ministrar as aulas não estejam à altura da vitória, ou seja, das necessidades emocionais dos alunos neste momento. Será culpa do confinamento, de inúmeros mortes que estão aí, dos efeitos econômicos após a crise, da possibilidade de cura sobre este vírus, deste momento ser ou não um efeito político. Quem vai fazer melhor o seu retorno às aulas? Qual professor vai acolher com maior amor aos seus alunos? Outra dica: grandes riscos, grandes ganhos. Professores emocionalmente saudáveis assumem riscos sérios e vencem obstáculos consideráveis para obter um retorno fantástico. Estar na posição de pessoas fortes significa admitir desafios que estarão definitivamente contra você. É vencer-se a si mesmo, é enfrentar com sabedoria esse oponente difícil. Assumir riscos exige calcular perigos, pede uma visão precisa e abrangente de condições dos desafios. Envolve conhecer a capacidade de resiliência tanto dos nossos alunos quanto de nós mesmos, professores. Além de propósito, dedicação a essa vitória, será preciso juntar a nós a coragem, a resiliência, a dedicação do adversário vivido neste momento de crise. E quais são essas dedicações do adversário? Todas as adversidades e comorbidades das instabilidades emocionais resultantes de todo esse estresse. Mais uma dica: paixão. A paixão move a alma. Cada um de nós temos uma fonte própria de motivação e de inspiração. Você tem clareza de qual é a sua? É nítido para você a sua fonte de motivação e de inspiração? Para sermos o melhor, para fazermos o melhor, é necessário termos paixão. A paixão é a energia que move a razão de fazer tudo e melhor. Nossa paixão nos leva a nos importarmos intensamente com os nossos alunos, não como pessoas para quem nós trabalhamos, sim como seres no qual acreditamos. A paixão é paixão igual crença. Se eu sou apaixonada, logo eu acredito. Se o professor considerar a sala de aula como apenas um local de trabalho, podem criar e recriar inúmeros documentos de orientações pedagógicas. A aprendizagem ficará inerte.
A paixão e o controle das emoções são ferramentas de energia existencial, onde nós, professores, precisamos chegar. Definir quem somos e quem são os nossos alunos a partir daqui. Paixão e emoção. Toleramos, desempenhamos inúmeros papéis centrados e dinâmicos. Focamos a nossa vitória. Nós, professores, nos sentimos desvalorizados, subestimados, insatisfeitos, mas não são só os fatores salariais ou condições políticas socioeducacionais os responsáveis por esse sentimento de subvalorização. Ser professor já é um trabalho complicado, mas quando estamos envolvidos na paixão, ainda fazemos dele um trabalho mais exigente, pois oferecemos o nosso melhor. E o nosso melhor, que é o nosso melhor, que compensa a realização do nosso potencial. Se o professor é bom no que faz, cocria a posição em que os alunos ensinam e trabalham realmente estejam no lugar de valoração em que devem estar. É a paixão que define qual professor você é. É dela que tiramos o ânimo necessário para obter vitórias atrás de vitórias, principalmente num período tão delicado como esse que nós estamos passando ou vivendo. Mais uma dica: realidade e materialização do ideal. Qual é a nossa realidade de hoje? A sociedade foi pega de surpresa e com isso trouxe inúmeros fatores de intervenções emocionais. Bons desajustes ou desajustes que causaram insegurança. Mas o importante é aproveitar as oportunidades, não importa a circunstância. Dificuldades, instabilidades, reflexões, tudo isso são elementos, ferramentas para prontidão para agarrar essa circunstância e tirar vantagem, escapar dos fatores de desordem ou de geradores de infortúnios emocionais. Racionalmente, vivemos emoções como, por exemplo, o medo, mas dele procurar meios para vencê-los. Independente de emoções agradáveis e saudáveis ou emoções que gerem desconfortos e ameaças, sempre há uma aprendizagem. Sempre há algo para ser aprendido e construído. Fazer desta circunstância uma possibilidade de alcançar a plenitude do potencial humano após essas vivências que a crise trouxe. Não é ignorar as adversidades que estão aí na nossa frente, mas é fazer delas algo bom. É olhar para as dificuldades, conflitos e desafios advindos desta crise como oportunidades de aprendizagem de conceitos humanos, de crescimento moral, de acender a essência divina que cada um tem em si. Conectar-se com a matriz divina, tanto você, professor, quanto possibilitar ao seu aluno essa compreensão. São os obstáculos e conflitos que nos tiram da zona de conforto e nos fazem encontrarmos com quem realmente somos. São eles, os obstáculos e os conflitos, que nos mostram do que realmente somos capazes, a nossa real possibilidade de criação ou destruição. Fazer tudo ou apenas algo que você sempre se viu incapaz de fazer. Nessa mensagem eu fecho o episódio de hoje te convidando para que você acesse o nosso próximo encontro, onde eu vou colocar mais dicas para que você, professor, possa apoderar-se do seu papel enquanto profissional e ser existencial de força e onipotência neste momento lindo de reencontro com seu aluno. Fique ligado, mais dicas virão. No episódio 2, eu vou trazer outros pontos de vista para que você, professor, possa olhá-los e buscar em cada um deles elementos que contribuam no aumento de sua consciência, a fim de permitir que você vença os seus obstáculos externos ou internos e obtenha sucesso. Até mais e te encontro lá!